Graça e paz, igreja. Oh, glória. Começamos bem. Louvado seja Deus. Obrigado, minha irmã. Tá bom, obrigado. Que alegria estar aqui a ministrar a palavra do Senhor. É sempre um privilégio para mim. E o tema da mensagem de hoje, amados, ele é recorrente na vida de muita gente. Eu quero falar sobre os traumas na alma. Você tem traumas que têm te impedido de dar o seu melhor no reino de Deus? Você tem traumas que têm te impedido de caminhar com Cristo, de ter uma entrega com Cristo, que tem te impedido no teu trabalho, na tua caminhada, no teu dia a dia? Note, queridos, que existem traumas que surgem na nossa vida de duas formas, de duas maneiras. A primeira é vinda de fora, causados por terceiros. Tem pessoas que nos machucam, que nos ferem, que violenta, que rouba. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então tem traumas que eles são causados por terceiros. E existem traumas que são causados por nós mesmos. E como surgem esses traumas que são causados por nós mesmos? É na falta de vigilância, nos desejos enfreados, nas frustrações, na culpa, na incerteza, nas feridas abertas, no medo, nas decepções. E tudo isso pode gerar traumas dentro de nós que nos impede de crescer. E eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo de número 22, a gente vai estar vendo sobre a vida de um homem chamado Pedro. Pedro, o homem que foi vacilante. Foi um vacilão, desculpe. Pedro, capítulo 22, verso 31. Nós vamos ler até o verso 34. Jesus fala. Lucas 22, verso 31. Perdão. Eu vou ler porque o nosso tempo é muito curto e eu não quero me demorar. Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Veja só, Jesus ele fala diretamente para Pedro, fazendo uma colocação aqui para todos, para os 12. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, agora é exclusivamente para Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Jesus está afirmando aqui que Pedro precisava se converter. Aí vamos ver o homem que fala sem pensar, que fala sem refletir. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, por 3 vezes, negarás que me conhece, antes que o galo cante. Então, Jesus ele foi categórico, ele falou: Pedro, hoje mesmo tu negarás que me conhece. Agora, abra comigo Mateus 26, Mateus de número 26. Verso 31 ao 34, ao 35.
É praticamente o mesmo texto. Aqui Jesus ele vai estar na ceia, está ceando com os apóstolos, com seus discípulos, e ele traz uma citação muito emblemática aqui. Ele fala que ele vai morrer. E ele fala também que vai ser abandonado, vai ser traído. Vamos ler. Verso de número 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês se escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Eu vou ler em outra versão, amados. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-te que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro reclamou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que o Teu Espírito Santo, Ele fale, Ele nos esclareça, Ele nos dê sabedoria e discernimento, para aplicarmos a Tua vontade, a Tua palavra, de forma que seja de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós não queremos ser arrogantes ao ponto de desprezar a Tua palavra. Nós não queremos, ó Pai, te negar em nenhum momento da nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, em nenhum momento nos afastar da Tua presença. Pelo contrário, Senhor, a nossa oração é como a de Davi: não retires de nós o Teu Santo Espírito. Fala conosco sempre, Senhor, que a Tua presença ela esteja sempre vívida em nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, Pedro ele era conhecido como a rocha. Petros vem do grego, a rocha, a pedra. E ele também tem um nome hebraico que é Shimeon bar Yohanan, Pedro, filho, ou seja, Simão, filho de João. E Shimeon quer dizer aquele que ouve, o ouvinte. Tá, esquece isso. Vamos para o que interessa. Eu não quero me demorar. Amados, olha, observem. Pedro, ele questionou Jesus: Senhor, ainda que todos esses te abandonem, eu jamais te abandonarei. Augusto Cury diz que ele estuda o comportamento das pessoas. Ele é um grande escritor, ele é um grande médico. Pesquisa sobre ele, ele é muito bom. E ele chegou a declarar o seguinte, que Pedro, quando estava enfrentando, Pedro, na verdade, ele estava enfrentando uma crise de identidade. Pedro estava enfrentando uma crise de identidade. A partir do momento em que ele nega Jesus, ele passa a estar vivendo uma crise de identidade. Ele olha para dentro de si e já não se reconhece mais. Quando ele chega, mesmo que todos esses te abandonem, eu jamais te abandonarei. É aquele cristão fervoroso, é na força do braço, tal, vamos que vamos. E então a gente começa a ver o declínio de Pedro. E talvez você diga, começou no Getsemane, quando Jesus ele chama os 12 para orar, ou seja, ali no Monte das Oliveiras. Vamos orar, orem comigo pelo menos 1 hora. E Jesus se destaca, quando ele volta, encontra-os dormindo. E Jesus ele faz uma chamada, não para os 12, mas para Pedro. E ele diz assim, Mateus 26:40.
voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Foi diretamente para Pedro. Então o declínio de Pedro, ele não começou a partir dali. O declínio de Pedro, ele começou quando ele se achou melhor do que os outros. Quem somos nós? Quem é você para se achar melhor do que o outro? Não é a tua espiritualidade, não é os anos que você tem como cristão que te faz melhor do que o outro. Não somos nada. E Jesus vai jogar na cara de Pedro lá na frente, você vai ver comigo. Então, amados, a vida de Pedro ela começa a passar por um declínio. E por que esse tema, Fabiano? Porque esse tema dos traumas na alma, porque quando você se mostra como sabichão, quando você é aquele tal que resolve, pá, e você se frustra, você se enclausura, você viu que não é aquilo que você imaginava, porque esses traumas vêm quando a gente faz planos e não cumpre. Imagina aquela pessoa que usa droga, e ele fala para a filho, nunca mais eu vou usar isso, nunca mais eu vou cheirar isso. E a vontade vem, e ele cai novamente. E então aquele homem, ele se sente o pior lixo de ser humano. E aí é onde entra o trauma na alma. É onde ele não vigia, é onde ele não consegue vencer os seus próprios traumas, aquilo que ele findou se enveredando. E então aconteceu isso, não a droga, mas Pedro, ele não foi vigilante. Pedro, ele não pensou nas suas palavras, e ele foi arrogante, ele chegou a ser comparado como um fariseu. Ainda que este te abandone, eu jamais te abandonarei. E Jesus fala assim: se a vossa justiça, ela não exceder a de um escriba, de um fariseu, não tem parte comigo no reino dos céus. Pedro esqueceu aquela aula de Jesus, quando ele disse assim, aquele que quer ser o maior, sirva, seja o menor primeiro, seja servo. Quer ter proeminência, quer se dar bem em tudo, sirva primeiro, comece a não andar de baixo. Então, aquele valente, o intrépido, o corajoso, o destemido, agora, ele não passa de um covarde. Oh, Fabiano, que coisa, você está falando uma heresia. Não, eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus 20, 26, minto, Mateus 26, 58, e Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e assentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Pedro seguia Jesus de longe. Agora, aquele que era o esbravejador, aquele que era de resposta pronta, de imediato, agora era o homem que seguia Jesus de longe. E eu pergunto a vocês, tem alguém aqui que está seguindo Jesus de longe? Tem alguém aqui que está com medo de aparecer? Com medo de dar a cara a tapa? Com medo de enfrentar as adversidades, as risadas? Com medo de dar um passo em direção a Jesus? Com medo de dar alguma coisa errada? Será que você está seguindo Jesus de perto? Ou será que você está seguindo Jesus de longe? Aqui foi o declínio de Pedro, de machão, de extraordinário, agora covarde, porque Pedro está seguindo Jesus de longe, com medo.
E agora nós vamos para o segundo ponto, a negação de Pedro. Pedro estava prestes a ser confrontado com quem ele realmente era. E Jesus sabia que essa seria uma experiência muito pesada e dolorosa para Pedro. Então Pedro, como eu citei Augusto Cury, Pedro estava sofrendo uma crise de identidade. E então, ele agora estava confrontando quem ele realmente era. E entra a primeira negação de Pedro. Lucas 22, 56 ao 57 diz que uma criada viu, assentado ali, à luz do fogo, em outra linguagem vai dizer, à luz de um braseiro, né? E olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Segunda negação, Mateus 26, 71 ao 72. Depois saiu dali em direção à porta, onde estava outra criada, o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço este homem. Terceira negação, Mateus 26, 73 ao 74. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E ele começou a lançar maldição e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. A partir daqui, Pedro deixou criar dentro de si um fantasma, um espantalho que o atormentava, que impedia de ver as coisas mais simples, de que o impedia de crescer, que impedia o seu chamado. Você tem negado o seu Cristo? Você tem negado o seu Senhor? Será que você, será que eu, será que nós somos melhores do que Pedro? Quantas vezes nós o negamos? Assistindo aquela série predileta do Netflix. Quantas vezes nós o negamos, deixando de orar, deixando de vir cultuar na igreja com os irmãos? Quantas vezes nós o negamos, deixando de servir aquele que está precisando de ajuda? Será que nós somos piores do que Pedro? Responda para si mesmo. Então, a partir dali, amados, Pedro se considerava um dos piores desgraçados, porque ele negou o Cristo. E Augusto Cury, ele diz que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, e ele olha fixamente no olhar de Jesus, e Jesus fita o olhar nele, Jesus, ele não disse assim, está vendo? Eu não te disse. Jesus, com o seu olhar, ele não disse isso. Com o seu olhar, ele disse assim, eu te compreendo, Pedro. Eu conheço a tua dor, eu conheço o teu coração, eu conheço quem você realmente é, eu te conheço. Jesus é extraordinário, meu irmão, Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz que então Pedro se lembrou antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Pedro agora estava arrasado, toda aquela polpa, toda aquela braveza, toda aquela euforia, caiu por terra. Quantas pessoas estão seguindo Jesus de longe? Quantas pessoas têm as mesmas atitudes de Pedro, só que não têm coragem de expressá-las? Os discípulos não foram diferentes de Pedro, meus amados irmãos.
A diferença é que Pedro teve peito para dizer: ainda que estes te abandone, eu jamais te abandonarei. E Jesus falou: ó, vocês me negarão. E Pedro falou: Senhor, estou pronto para ir para a cadeia contigo. E todo mundo falou: eu também, eu também. Todos estavam por igual. A questão é que Pedro foi aquele que se colocou de prontidão. Todos nós, de certa forma, traímos o nosso mestre, porque nós somos egoístas por natureza. E essa situação que Pedro estava enfrentando, isso é um lembrete para nós de que nós somos suscetíveis a erro, que nós não somos super crentes, nós somos vacilantes. Você vai errar, você vai cometer erros, mas, sabe, eu vou te trazer a elucidação de uma coisa. Quando as mulheres chegaram com uma fofoca santa, o mestre ressuscitou, Jesus não está lá mais, não está mais lá no túmulo, os anjos mandou a gente vir aqui anunciar essas boas novas para vocês, para trazer uma injeção de ânimo. Quem foi o primeiro a chegar no túmulo? Foi Pedro. Pedro era apaixonado por Jesus, meus irmãos. Quando você errar, tenha a mesma atitude de Pedro. Seja aquele primeiro a correr em direção ao mestre. Pedro era apaixonadíssimo por Jesus. Ele foi o primeiro a correr em direção a Cristo. Note, amados, enquanto os traumas estiverem nos assombrando com os erros do nosso passado, ou com o peso que nos foi imposto, a nossa vida vai ser nebulosa, cheia de dúvidas, incertezas. E então é aí que surge a falta de identidade sobre quem somos e sobre quem Deus é para nós. E quando a vida chega a esse ponto, só Jesus para resolver. Pode procurar o melhor psicólogo, pode procurar o melhor psicanalista. Só Jesus pode resolver problemas que o médico diz: não dá para mim. Só Jesus pode. Uma coisa que eu sempre digo: parece que Deus nos fez com um erro de fabricação, deixou um buraquinho ali no nosso ser, para que a gente perceba que nós somos carentes dele. Os Estados Unidos levantam uma bandeira de sexo, droga e rock and roll. É isso que vai preencher você. Uhul, drogas, sexo, rock and roll. Mas a pessoa vai para o sexo, não preenche. Vai para o rock and roll, não preenche. Vai para as drogas, não preenche. Só Jesus pode preencher o nosso espaço vazio. Jesus sabia exatamente o que deveria ser feito. Pedro estava precisando ser encontrado, porque ele já havia se perdido há muito tempo. Ele já não sabia mais onde estava o seu eu. E Jesus, ele resolve. Jesus, ele foi em direção a Pedro. Lá no capítulo 21, eu vou dar uma síntese do capítulo 21, verso do 1 ao 14. Pedro diz assim: eu vou pescar. E os discípulos falam: nós também vamos contigo. E Pedro lança a rede, e nada. Lança a rede, nada. Lança a rede, nada. E então Jesus aparece de manhã, na beira da praia. E ele grita: filhinhos, tendes alguma coisa aí para comer? E então eles falam: não. Ele fala: lança a rede para o lado direito do barco, e vocês vão achar. E então eles lançam a rede, e grande foi a quantidade de peixe. Olha, eu quero te chamar a atenção a uma coisa. Tem amigos
que estão do seu lado e estão vendo a sua dor. Estão vendo que a sua dor é maior do que a dele. Estão vendo que a sua dor é difícil demais para você carregar. E eles estão sempre te dando uma injeção de ânimo. Olha, Jesus está vindo. Ele vai resolver a tua situação. Ele vai te curar dessa dor. Ele vai mudar a tua história. E então, João fala para Pedro: é o Senhor. Ele chegou, Pedro. E Pedro estava ali, praticamente nu, sem a sua capa. Ele cinge-se da sua capa e se lança ao mar, e vai na abraçada em direção a Cristo. Como eu disse, Pedro era apaixonado por Jesus. Ele foi o primeiro a chegar, foi no nado. Se eu não me engano, é cerca de 200 metros onde ele estava, e ele foi o primeiro a chegar. E quando ele chega, ele encontra ali um braseiro. Ele encontra ali um fogo, e em cima desse braseiro existia ali peixe e pão. E Jesus fala: olha, venham comer, tragam um dos peixes que vocês pescaram e vamos comer. Amados, notem que onde foi a tua falha, onde foi a falha de Pedro, foi onde Jesus trouxe solução para a vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. João 21, verso 9. Vamos ler esse versículo? João 21, verso 9. Diz assim, ó: e quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Lembra que eu citei anteriormente, que está lá em Lucas? Muito bem, Lucas capítulo 22. Não, minto. Ai, meu Deus, agora é que o negócio aqui tem que ser rápido, então a gente tem que correr. Então eu vou citar para vocês. Jesus, ele propositadamente, ele colocou ali um braseiro. Note que quando Pedro estava fugindo, estava acompanhando Jesus de longe, ele se assenta ali com o povo que está se esquentando ao lado de um braseiro. No Novo Testamento só vai ter duas referências para braseiro. Uma é quando Pedro nega Jesus, e a outra é quando Jesus restaura Pedro. Jesus traz a mesma cena. E eu imagino Pedro olhando ali direto para aquele braseiro. Eu imagino Pedro olhando, e foi naquela mesma cena onde Jesus o curou. E vamos para a interrogação. Meu Deus, tinha mais coisa. Eu vou ser mais rápido. João 21, 15. Jesus fala: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Olhando aqui na versão NVI, tem um detalhe que o grego, ou seja, que a NVI não mostra o detalhe que está no grego. O grego é o original. Então, no grego, tem uma palavrazinha ali, quando Jesus fala assim: Pedro, tu me amas mais do que a esses, então a palavra que entra ali é o ágape, o amor ágape. E quando Pedro, ele responde a Jesus, ele responde no amor filéu. Note o seguinte, antes de dar uma síntese sobre isso, Jesus estava curando Pedro da seguinte forma: depois de comer, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Por que Jesus perguntou? Porque Pedro falou aquela frase: ainda que todos estes te abandonem,
eu jamais te abandonarei. Então Jesus, ele é categórico aqui. Jesus fala: Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Então Pedro, eu vou ler em outra versão, rapidinho, é uma versão judaica. Então diz assim, ó: depois do café da manhã, Yeshua, Jesus, disse a Shimeon, Kefa, Simão Pedro: Shimeon bar Yohaná, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou seu amigo. Olha a resposta. Esse texto está mais próximo do original. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí eu vou ler agora o verso 17, pular um pouquinho. Pela terceira vez ele disse assim: Shimeon bar Yohaná, você é meu amigo? Na primeira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas com amor ágape. Na segunda vez: Pedro, tu me ama com amor ágape. E as duas respostas de Pedro foi no amor filéu, amor fraterno, amor entre amigos, amor entre irmãos. E na terceira e última vez, Jesus fala: Simão, filho de João, você é meu amigo? Jesus se rebaixa a Pedro. Simão, filho de João, você é meu amigo? E então, Shimeon ficou magoado por tê-lo questionado pela terceira vez: você é meu amigo? Então ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que sou teu amigo. E então Yeshua disse: apacenta os meus cordeirinhos, alimenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Amados, em outras palavras, amor ágape é amor sacrificial. Jesus estava dizendo assim: Pedro, você está disposto a dar sua vida por mim? E a resposta de Pedro: eu não estou preparado, Senhor. I have affection for you. Eu tenho afeição por ti. Eu quero ler só mais uma coisa que está lá em Gálatas. E então, Gálatas, abra comigo, Gálatas 2:11. Vejam só, amados, Pedro, ele passou por uma transformação. Pedro, ele foi convertido aqui, né? Aí talvez você pense o seguinte, 9 horas. Talvez você pense o seguinte: já sou convertido, sou uma nova criatura, então o orgulho pode querer subir, então a espiritualidade pode querer aflorar, e você se achar melhor do que o teu próximo. Talvez você tenha um bacharelado, talvez agora eu seja médio em teologia, aí você queira se achar melhor do que o teu próximo. Gálatas diz assim, ó: quando porém, Gálatas 2:11, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. O que estava acontecendo aqui, amados? Pedro e uma equipe estava ali, Pedro e alguns judeus estavam ali, Barnabé também estava ali, e então ele estava comendo com os gentios, ou seja, com os não-judeus. E então, quando chega Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, ele vem com a comitiva, ele vem com alguns judeus, e então Pedro, que estava ali com os gentios, ele se destaca, ele sai da presença dos gentios, tipo, não me misturo com essa laia, opa, para lá meu irmão, você não faz parte, do gueto aqui, você não faz parte. E então, foi onde Paulo, ele corrige Pedro na cara: você está sendo um mau exemplo, Pedro. Até Barnabé se deixou levar pela sua atitude condenável, até Barnabé se deixou levar.
Então aquele que era o espiritual, aquele que era o figurão, já convertido, ele causa ali uma atitude que é desonrosa para a igreja, causou um mau exemplo para a igreja. Então, amados, não é o tempo que você tem de igreja, não é porque você ora mais que você tem que ser melhor do que os outros. Todos nós somos iguais. Pedro, ele precisou ser corrigido por Paulo por sua conduta reprovada, agindo com hipocrisia, sendo um mau exemplo, causando divisão na igreja. Às vezes nós precisamos ver a vida sob a ótica de outro. Pedro precisou passar por tudo isso para se vestir das roupagens da sabedoria. E olha só o que ele escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1 ao 3. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, deseje o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado o crescimento. E eu quero concluir dizendo que só vamos chegar à maturidade espiritual, meus amados, quando a palavra de Deus ela passar a fazer sentido em nossa vida. Quando Jesus se encaixar no teu coração. Quando os barulhos, a multidão não te atrapalhar mais, e você olhar somente para Jesus, ter somente Ele como referência. Pedro teve que passar por todos esses momentos mais tristes da sua vida, por causa dos fantasmas que ele mesmo criou. E então Jesus ele teve que intervir, Jesus ele teve que ir lá, em encontro a Pedro, para mostrar quem ele realmente era. Pedro mentiu para si mesmo e para os outros, ele deixou de orar e vigiar, ele foi arrogante ao ponto de achar-se melhor do que os outros. Com sua arrogância e prepotência, ele se achou melhor que os outros. Ele agiu semelhante aos fariseus, mas tudo isso foi aprendizado, foi maturidade para ele. Pedro, ele precisou passar por tudo isso, ele precisou ser corrigido por Paulo. Então, sem isso, ele não seria o homem que ele se tornou. Então Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, Pedro seguia Jesus de longe, Pedro fez tudo isso, mas Jesus mesmo assim não o desprezou, Jesus foi de encontro a ele, porque ele o amava. E então, Pedro fez tudo isso, mas o que nos faz achar melhor do que Pedro? Em nada nós somos melhores. Então Jesus fez questão de curar a alma de Pedro dos traumas que ele mesmo criou. Será que ele não fará diferente conosco? Ele está pronto a te abençoar, a curar os traumas que te causaram, ou que você mesmo causou. Então, os frutos de uma obediência, se Pedro focasse apenas nos seus traumas e na sua incapacidade, imagine quantas pessoas deixariam de ser salva. Lá em Atos, ele ora, ele prega e 3.000 almas se convertem. Depois ele ora, ele prega, mais 5.000 almas se convertem. Sem contar as suas 2 cartas que ele escreve, que nós temos hoje aqui, como referência. Sem contar também no que João Marcos aprendeu com ele. O livro de Marcos foi por causa de Pedro. Feche os seus olhos, amado. Vamos orar. Se você tem traumas que te impedem de dar o primeiro passo, como Pedro que correu em direção a Jesus, se tem alguma coisa que tem te impedido de crescer na presença de Deus, se tem alguma coisa que tem te atormentado, que tem roubado a tua paz, foque em Jesus,
foca nele, corre para ele, porque esse mesmo Jesus que olhou para Pedro com um olhar de misericórdia, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua a sarar, a restaurar. Você que está nos assistindo, você que está nos vendo neste momento, Jesus, ele continua curando, ele continua sarando, ele continua arrancando traumas da alma, e contigo não será diferente. Viva o renovo de Deus, pare de se enclausurar e faça as escolhas certas. Peça para que Deus arranque de ti os traumas que te impedem de viver e de fazer a diferença na obra de Deus. Pare de olhar para as cicatrizes que o passado deixou. Abra os seus olhos e veja as maravilhas que Deus tem preparado para você. Pastor, viva o renovo de Deus, amados. Deus, ele está pronto a te abençoar. Amém? Que essa palavra, ela seja como flecha no teu coração. Se você se sente como Pedro, seguindo Jesus de longe, se achegue a Ele. Ele está acessível. Ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais fincado no madeiro. Ele está acessível a você. Então não se enclausure. Não permita que os traumas, que palavras de calúnia, palavras de difamação, palavras que vai te fazer definhar, não permita que isso te abale. Não permita que isso te entristeça. Olha para Jesus, foca nele. Amém, pastor? Então é isso aí, amados. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos? Obrigado, Fabiano. Vamos orar, meus irmãos, para que realmente o Senhor nos cure. Se há algum trauma, se há alguma autossuficiência, porque Pedro retrata bem esse papel que o nosso irmão pregou muito bem. Tem hora que a gente é cheio de si e a gente cai do cavalo. E tem horas que também a gente acaba assumindo culpas e traumas e dores da vida. E Pedro, por isso que Pedro é o apóstolo mais querido, talvez, pelo fato dele lembrar-nos das nossas falhas, das nossas limitações, mas ao mesmo tempo também ele nos lembra que se Deus teve perdão a ele, teve compaixão a ele, o Senhor terá a nós. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado, ó Deus, pela vida de Pedro, pela cura que o Senhor realiza em Pedro, pelo amor que ele tinha a Ti, pela maneira em que o Senhor o cura dos traumas da vida, pela maneira em que o Senhor é paciente com ele, é misericordioso com ele, mas ao mesmo tempo, como é lindo saber que o Senhor intercedeu por Pedro, mesmo quando o diabo tentava destruí-lo. O Senhor insistiu com Pedro, e de uma forma linda também, Pedro também insistiu com o Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fugirmos da autoconfiança, da soberba, e ao mesmo tempo também, Senhor, das mazelas, das culpas, dos traumas. Ora que nós nos causamos e ora outros, como sabiamente o Fabiano citando aqui, disse os terceiros. Ora o diabo, ora os mensageiros do diabo, ora as pessoas ruins, e ora até mesmo as coisas da vida. Ó Pai, sabemos que em Ti nós temos cura,
nós temos a libertação, nós temos o perdão e nós temos o auxílio, porque o Senhor nos ama as pessoas, e o teu projeto é feito com pessoas como Pedro, como cada um de nós, falhos, mas que quando nos arrependemos, o Senhor sempre estende a mão e tem misericórdia da nossa vida. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu te bendigo e peço a Deus, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Fabiano. Glória a Deus. E obrigado, meus irmãos que vieram aqui adorar a Deus e buscar a Deus juntamente conosco, os nossos irmãos que também estão nas redes sociais. Que Deus continue falando aos nossos corações e que possamos ser um pouquinho de Pedro e correndo até Jesus, buscando resposta em Jesus, se humilhando diante de Jesus, porque uma coisa é certa, o Senhor nos ama. E eu gostei muito das palavras do Fabiano sobre o olhar de Jesus. A Bíblia realmente diz que Pedro e Jesus fitando, dando aquela ideia de olhares fixos, um no outro, mas ali não foi um olhar punitivo, foi um olhar de compaixão. Que esse olhar de compaixão de Jesus nos atinja a cada momento, porque só Ele na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica e quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, louvando, orando e buscando a face do Senhor. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilha com o maior número de pessoas, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, nos seguir, e que Deus continue te abençoando grandemente. Está encerrado o nosso culto. Meu irmão, pode ir aí no irmão que está perto de você e dê um abraço bem apertado nele, e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.